O programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar sobre fazer dieta e custo-benefício com a nutricionista Aline Silvestre. Confira agora todas as informações. Hoje o programa Estética e Bem-Estar vai falar sobre nutrição com a nutricionista Aline Silvestre. E a gente já começa falando sobre as dietas, porque o ano de 2018 está começando agora, né, Aline? E o pessoal já começa a se preocupar como que vai ser o ano. Já passou Carnaval, Ano Novo, já passou tudo, todas as festas possíveis, né? Então agora acho que todo mundo vai correr para a dieta. Só que as pessoas já têm uma resistência em procurar muitas vezes o profissional de nutrição para fazer, né, uma dieta equilibrada, ter uma alimentação saudável, porque a pessoa acha que ela vai gastar muito comprando os alimentos. Será que isso é verdade? Assim, Laís, muitas pessoas realmente têm essa resistência em procurar um profissional nutricionista pelo valor dos alimentos ou pelo valor que isso custaria ao longo do mês. Eu sempre tento relatar e colocar para os meus pacientes que depende muito de quanto que ele pode gastar. Então, assim, tem pessoas que podem gastar R$500, tem pessoas que podem gastar 1.000, tem pessoas que podem gastar 2.000, depende muito de quanto que ela ganha, de quantas pessoas moram na casa dela e qual que é o foco que essa pessoa tem. O que é caro é comprar coisas prontas, produtos industrializados, suplementos, né? Mas ter uma alimentação saudável, uma vida saudável com bons alimentos é muito barato, pode ser mais barato do que ela já gasta na casa dela com o valor de comprando um monte de produto sem necessidade, supérfluo que a gente fala. Então, para quem quer economizar, eu coloco um cardápio simples, fácil de ser seguido, né? E sempre oriento a pessoa a ir para feira, ir numa quarta-feira no supermercado, que aqui em Umuarama a gente tem essa acessibilidade, é muito mais barato, né? Comprar produtos na promoção. E a gente consegue sim, a pessoa consegue, com um valor baixo, ter uma vida saudável. Então ela tem que falar isso para o profissional nutricionista, tem que chegar na consulta, falar que não pode gastar muito e o que é ou não viável, né, que a pessoa pode comprar. Certo, e hoje também com as redes sociais e o acesso à informação, as pessoas veem muito assim, as pessoas famosas, personalidades fazendo dietas, consumindo vários produtos diversos e principalmente os suplementos alimentares, né? Exato. Então a pessoa fala assim, eu vou ter que gastar num suplemento que daí é caro. E é para todo mundo esse suplemento? Não, não é para todo mundo. É claro que às vezes com a vida corrida, as pessoas preferem tomar pela facilidade, mas isso não significa que isso seja obrigatório, tá? Então não é para todo mundo. Primeiro, na minha opinião, antes da pessoa querer comprar um suplemento, ela tem que aprender a comer. Ela tem que conhecer o corpo dela, ela tem que ver quais as deficiências que o corpo dela tem. E não simplesmente comer tudo errado e querer tomar um suplemento, por exemplo, um whey, tá? Que é um dos suplementos mais comuns que a gente tem. Então, assim, são para públicos específicos, né? Não é para uma pessoa que come tudo errado, tá? Com alimentação, com comida, é viável ter uma vida saudável, ter um emagrecimento e sem ter carência nutricional. O que a pessoa não pode ter, né? É querer ter uma vida saudável e não querer preparar os alimentos, né? Não pode ter a preguiça de preparar aquilo que vai comer. Porque isso, com a comodidade, com a correria do dia a dia, as pessoas passam a comprar as coisas caras e os pseudo-fitness que eu falo, que são as bolachinhas integrais, né? Que são as barrinhas de cereal, que são produtos de um valor muito alto, sem ter um valor nutritivo bom. Então tem que deixar de comprar essas coisas, comprar o alimento e preparar aquilo que vai fazer. Ela vai economizar e com certeza vai ter um valor nutricional muito melhor. Certo. E digamos assim, no almoço, no jantar, como você falou, é necessário a pessoa dedicar um tempo a fazer esse alimento, né? E o que poderia compor ali nesse almoço, esse jantar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que comer um salmão grelhado, vou ter que comer um filé. O que seria essa alimentação, né? O que dá, assim? Dá pra comer. Eu sempre oriento e ensino meus pacientes a ter a praticidade também, que eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida.
Então, assim, é difícil uma mãe de família que tem 2 filhos, tem um marido, trabalha fora, tem 1 hora de almoço, chegar em casa, fazer 3 tipos de legume, lavar um alface, cozinhar um arroz integral, que demora para ser, né, para o processo de cocção, fazer a carne, às vezes não dá tempo. Então, primeiro eu oriento como preparar isso, de deixar as coisas pré-cozidas, né, deixar a folha verde, o alface, a rúcula lavado e secadinho na geladeira, para facilitar na forma de preparo. O que compõe uma boa alimentação? Basicamente folhas verdes, né? A gente tem que sempre tentar introduzir folhas verdes escuras, que eu vejo que as pessoas só comem alface hoje em dia, né? Nem é pelo valor, é por ser um produto mais conhecido. Então sempre introduzir mais couve, rúcula, agrião, quando encontra também, né? Que às vezes só no supermercado não encontra, mas na feira acaba encontrando isso. Legumes, né? Cenoura, chuchu, beterraba, pepino, rabanete, escolher umas porções de legumes para comer, procurar uma porção de carboidrato, né? Um carboidrato bom, que seria escolher entre um arroz integral, uma mandioca, batata doce, inhame, cará, batata yacon, né? Que existem também a abóbora cabotiá, que é um excelente carboidrato, que também é muito barato, então sempre buscar aquilo que está mais barato na feira ou que está na promoção dentro desses carboidratos, e uma proteína, né? Uma carne grelhada, uma carne assada, e não precisa ser um salmão que tem um valor mais alto. Pode ser muito bem uma sardinha, né? Uma sardinha pode ser a fresca, que é um produto muito barato, pode ser grelhado, pode ser uma sardinha, claro que de uma qualidade melhor, enlatada, né, de boas qualidades, que tem produtos, não aquele cheio de molho de tomate, e buscar um frango grelhado e deixar esses produtos com um valor um pouco mais alto, igual salmão, filé de tilápia, para uma ocasião mais especial, ou se a pessoa puder comer, mas não existe a necessidade de comer um produto caro. Então sempre procurar produtos mais baratos da semana, as promoções, que também pode ser substituído. Certo. Nós voltamos no próximo bloco falando mais sobre nutrição. O programa Estética e Bem-Estar vai para um rápido intervalo, mas volta já já falando mais sobre dieta e como gastar menos. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Ah, já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre nutrição. Confira. Estamos
Estamos de volta agora falando sobre nutrição com a Aline Silvestre. Aline, então a gente continuando a falar sobre as dietas e sobre os valores, né? Outra coisa também que o mercado apresenta, cada mês uma coisa diferente, por exemplo, surge um açúcar, um tipo de açúcar, né, algo para adoçar novo, ou um óleo novo, né, daí as pessoas falam assim, nossa, o que será que eu vou encontrar numa nutricionista, numa consulta, será que ela vai me passar o óleo de coco, será que ela vai me passar o demerara, o que, né, porque são muitos tipos, e o que acontece daí, Aline, qual seria a sua sugestão, né? Olha, a indústria é algo muito, eles pegam bem forte no setor dieta, né? Porque geralmente em grupos de amigos, em grupo de igreja, na família, é difícil quando você vai em algum lugar e ninguém fala sobre, todo mundo fala sobre emagrecimento, né? É difícil você ir em algum lugar e ninguém fala assim, eu tô precisando emagrecer, o que você faz? Ou pedir uma dica. E o açúcar, na minha opinião, é um dos piores vilões num processo de emagrecimento e mesmo que a pessoa esteja num peso legal, num peso bacana, por qualidade de vida, tá? Então hoje existe açúcar cristal, que é o comum, existe o refinado, demerara, o de coco, mascavo, né? O açúcar de coco de todos acaba sendo o mais caro. A diferença entre eles é o tempo que esse açúcar é absorvido e o tempo que essa glicose chega na corrente sanguínea. Mas depende muito de quanto que a pessoa vai ingerir desse açúcar. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca em 100 ml de café uma colher de sopa de açúcar cristal. Aí ela vai lá, paga R$40 um açúcar de coco e coloca 2 colheres no café. Vai ficar a mesma coisa. Então eu sempre oriento, né, a não consumir o açúcar e sempre que possível tentar começar o desmame do paladar, porque açúcar é um vício. Então a gente tem que começar a desmamar, eu falo, né, o nosso cérebro quanto a isso. Introduzir alguns adoçantes, né? Então quanto ao açúcar, quanto ao qual consumir, depende muito de qual a pessoa vai utilizar e para quê, tá? É uma coisa que eu não oriento de espécie alguma, nenhum tipo de açúcar. É claro, você vai fazer um bolo, você vai fazer alguma sobremesa, né? Aí pode utilizar o açúcar, porque também tem coisas que com adoçante não dá para fazer, mas evitar o consumo disso o máximo que for possível. E quanto aos adoçantes da classe, não citando marcas, mas aqueles que têm ciclamato ou aspartame, são os que são, vamos falar, criados em laboratório. Então não tem uma essência natural daquilo. Também não faz bem o consumo excessivo. Eu sempre oriento adoçantes naturais, como o stevia, o xilitol, o eritritol, né? É claro que o xilitol, o eritritol são adoçantes de um valor bem alto, né? Então não é todo mundo que pode comprar. Quem não pode comprar, por ele ter um sabor muito próximo ao açúcar e ser muito melhor que os outros, eu oriento acabando orientando o stevia, que tem um valor um pouco inferior, tem um gostinho um pouco amargo, né? Mas é algo que substitui muito o açúcar e para a pessoa não utilizar também muito adoçante, tá? Eu sempre oriento assim, se consome açúcar, substitui por adoçante. Do adoçante vai diminuindo a quantidade, porque quem toma, né, às vezes o cafezinho o dia inteiro com açúcar, nem é que ele está buscando o café, ele está buscando o açúcar do café. Então, orientar a consumir os produtos in natura, para a gente desmamar essa vontade, né, do nosso cérebro sempre de pedir açúcar, açúcar e açúcar. Então, diminuir de forma gradativa o consumo de adoçante. E depois que a pessoa passa a diminuir esse consumo de adoçante, eu vejo isso na clínica com os pacientes. Eles falam para mim assim hoje, nossa, Nutri, eu nem sei o que é tomar um café com adoçante, porque é horrível, o café tem que ser puro, né? Então a gente tem que ensinar o nosso cérebro a controlar a nossa mente e tentar consumir os produtos o mais puro possível. Certo, o xilitol ele é um adoçante, então ele não é um tipo de açúcar. O xilitol é um tipo de adoçante, tá? Ele é classificado como da classe dos adoçantes. Ele tem um pouquinho a mais de caloria do que o stevia, mas pelo consumo, pela quantidade que se coloca, é algo irrisório. Entendi.
Legal. E tem também a questão dos óleos, né? Que daí é questão dos outra óleos. coisa também que a cada dia aparece no mercado uma coisa nova, né? Claro. E as pessoas daí ficam com dúvida. No caso do óleo, diante de tantas opções em relação a valor, o que seria um custo-benefício? Os óleos, por exemplo, de soja, de girassol, ou o próprio canola, que é um óleo, né, é mais caro, todos eles eu não acabo indicando muito pelo processo de industrialização que eles passam, tá? Hoje, o que a gente tem de novo, de artigo científico, de estudo, o que a gente tem de mais atualizado? O óleo de coco é um excelente óleo para cozinhar, tá? Claro que, como eu falei, o óleo de coco tem um valor mais alto, mas existem outras opções mais em conta para a pessoa cozinhar. Então, ele é uma gordura saturada, ele não tem alteração conforme o aquecimento, né? O azeite de oliva é algo muito polêmico, né? Aquece, não aquece, perde o valor nutricional, o que acontece? É claro que quando a gente aquece um azeite extra virgem, a gente está perdendo os compostos fenólicos que ele tem, né? Só que ele não entra em processo de saturação. O que é isso? É virar o óleo de soja que as pessoas falam em até 100, 110 graus, que é a temperatura de cocção dos alimentos que a gente utiliza. Então pode ser, eu sempre oriento comprar um azeite normal, sem ser aquele extra virgem, para cozinhar, tá? Não precisa ser o extra virgem, mas uma classe de azeite melhor para o processo de cocção para alimentar, para cozinhar. Temos também, é claro que depende muito da cultura da pessoa, da religião, se é vegetariano ou não, mas as pessoas me perguntam muito sobre a banha de porco, né? Como eu falei, depende muito da ideologia, o que a pessoa defende ou não. Eu respeito todas as ideologias. Mas em comparação, para uma pessoa que não pode gastar muito, mora num sítio, por exemplo, e vai lá no mercado e compra um óleo de soja e produz a banha de porco em casa, eu acabo orientando o consumo mínimo dessa banha que ele mesmo produz, tá? Então é claro que são para públicos mais restritos e depende de qual pessoa. Mas o azeite pode ser utilizado sem problema. É óbvio, se a pessoa for fazer uma fritura que vai atingir temperaturas extremamente altas, aí esse óleo vai entrar em processo de saturação e daí já não tem benefício nenhum, tá? Então aí já não compensa gastar num produto tão bom para fazer uma fritura. Mas como numa alimentação saudável, o ideal não é comer fritura, então esses são os óleos que eu acabo mais indicando. Certo, os mais comuns. Os mais comuns. Que legal. E assim, é muito... em relação aos valores, são muito diversos, né, Aline? É muito relativo. Por exemplo, o coco às vezes acaba sendo um pouquinho mais caro, os outros de mercado têm um custo menor. Tem um custo menor. Mas como o consumo na dieta também é reduzido... É muito pequeno. E dá para fazer muita coisa sem óleo, né? Então, é igual eu falo, dependendo do paciente, eu peço para utilizar um óleo bem mais barato, porque o óleo de canola, às vezes, acaba sendo muito mais caro do que um óleo de uma qualidade melhor, né? Mas, às vezes, a pessoa vai ver na televisão que o óleo de canola é melhor e paga um absurdo no litro de óleo e acaba também utilizando numa quantidade muito alta, né? Mas quanto ao óleo, tem o mais caro, mas tem opções também mais em conta para utilizar. Certo, então a palavra-chave é sempre o equilíbrio, né? É sempre o equilíbrio, encontrar o equilíbrio. Em tudo, né? E pesquisar preço, né? Ir à feira, ir ao supermercado, ver que dia que tá mais barato, pegar alimentos da época, né? Então, não adianta querer comer damasco na época que tá mais produzindo morango. Sim. A gente tem que procurar as frutas da época, tá? Certo. Conforme a época de produção, a gente eu acabo indicando mais esses produtos porque acaba tendo um valor menor pela produção em grande escala. Certo, muito legal. Excelentes dicas e a gente volta já já falando mais sobre nutrição. O programa Estética e Bem-Estar vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí.
uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, falando sobre nutrição. Confira todas as informações necessárias para manter a dieta em dia. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, hoje falando sobre nutrição e as dietas. Aline, então a gente já falou sobre dieta, o pessoal que está voltando, né, desse final de ano, do carnaval, e todo mundo querendo fazer dieta, a gente falou agora sobre o consumo, né? Então eu acho que você já esclareceu todas as nossas dúvidas. É possível sim fazer dieta gastando pouco e seguindo já todas as dicas que você deu hoje. Agora tem um outro assunto também que o pessoal comenta muito hoje em dia, porque está presente também nas redes sociais, que é o caso do jejum intermitente, né? Jejum intermitente, não sei nem se é esse o termo exato, mas as pessoas falam muito sobre o jejum. O que acontece com esse tipo de dieta? Ela é para todo mundo também ou não? O jejum é algo, eu acho que de um ano para cá, uma das maiores polêmicas de Instagram, Facebook, Google, rede social, né? Então, assim, as pessoas todo ano, elas buscam um milagre para emagrecer, né? Sim. Então, principalmente depois do carnaval, né? Sim. Que agora todo mundo, é o ano oficial de começar. Agora começou mesmo. Tomara que realmente comece. Né? Porque daqui a pouco já é Páscoa, daqui a pouco é feriado, em junho, daí festa já junina. É festa junina, daqui a pouco é aniversário de alguém, aí a galera começa a casar, aí depois é setembro e acabou o final do ano, né? Então o ano passa muito rápido. E todo ano, não que o jejum seja uma moda, porque o jejum intermitente, a essência dele, tá? Os estudos científicos, tem muito artigo publicado. Tem muitas pessoas que estudam e aplicam o jejum de uma forma correta, de uma forma séria e de uma forma ética. O que acontece é que como as coisas, as notícias são de muito fácil acesso e nem sempre são de boas fontes, um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, a hora que viu, tem gente fazendo jejum de 48 horas, né? Então vai lá, uma pessoa publica, às vezes não um profissional nutricionista, não tem um conhecimento tão efetivo sobre o assunto, vai lá e publica que o jejum intermitente é bom. A pessoa vai lá, lê aquilo, faz o jejum de 12 horas e para aquela pessoa foi bom. Fala pro amigo, o amigo vai lá, faz o de 12, não funcionou, ele já acha que o de 24 vai ser mais efetivo, que o parar de comer vai emagrecer. E isso acaba gerando, às vezes, compulsão alimentar na pessoa. Ela faz jejum de 24 horas, depois lá vai comer um lanche ou uma pizza, tá? Jejum pode aumentar a compulsão por açúcar, né? Então, existe muita coisa boa, existe muito estudo bom, publicado, de confiança, de boas referências, grandes estudiosos estudam isso no mundo, né? Só que é para poucas pessoas, para alguns públicos, para algumas patologias, né? Em geral, não é para 90% da população, igual eu vejo que as coisas estão acontecendo. Inclusive, profissional nutricionista, às vezes o paciente vai lá, né? E o paciente fala para a nutricionista assim, eu quero fazer jejum. Então a pessoa vai lá e fala, então tá. Se o jejum for uma coisa natural da pessoa, por exemplo, eu tenho pacientes que se tomar café da manhã, vão passar mal, não conseguem, não digerem aquilo não
passa mal, né? Sempre o hábito, às vezes, dos pais foi de não tomar café da manhã, ele não aprendeu a tomar café da manhã e o corpo dele não aceita tomar o café da manhã. Então vai ser algo natural da pessoa, tá? Aí é outra coisa, é um jejum natural, é uma coisa que tem que respeitar o fisiológico da pessoa, né? É claro que a gente tem que observar assim, a pessoa faz um jejum natural lá, que não gosta de café da manhã, mas 10 da manhã ela sente muita fome e não come nada. Aí chega na hora do almoço com muita fome Desconta tudo. E desconta tudo. Então o jejum não pode ser trabalhado como forma acumulativa. Vou fazer jejum de 12 horas, de 14 ou de 16 e vou comer o dobro na hora do almoço porque eu não tomei café da manhã. Então isso já é um erro muito grande de quem faz jejum intermitente. Daí a pessoa tem que se reeducar, A pessoa tem que primeiro aprender a comer, buscar bons alimentos, não ter compulsão, não ter um grau de estresse tão alto que eu acho que todo mundo tem hoje em dia, né? Tem que primeiro partir de princípios básicos. Aline, eu não quero fazer jejum, mas eu não consigo tomar café da manhã às 7, 8 da manhã, mas eu almoço 1 da tarde e tomo café da manhã 10 e meia da manhã, porque é a hora que eu tenho fome. Então a gente tem que adequar isso com a rotina da pessoa e respeitar um pouco o fisiológico. É claro que tem pessoas que não tomam café da manhã porque começa a trabalhar 8 horas, acorda 15 para as 8. Aí não dá tempo, né? Aí a pessoa tá morrendo de fome. Ah, vou fazer jejum porque para mim é mais fácil. Não, tá? Então o jejum, ele não é um estilo de vida, ele não é um processo de emagrecimento. Ele é uma estratégia nutricional para alguns pontos de dieta para pouquíssimas pessoas, né? Existem até alguns médicos que aplicam isso para algumas patologias. É claro que isso assim seria outro tema de outro assunto, mas eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com rede social, tem que tomar cuidado com o que lê, tem que procurar um profissional capacitado, que entenda do assunto, e não adianta querer ter pressa para emagrecer a partir do jejum intermitente, né? Não tem estudos científicos de jejum de 72 horas, né? A pessoa faz jejum, vai lá e toma café com óleo de coco, já quebrou o jejum, né? Então, assim, tem muita informação errada em rede social, tá? As pessoas estão fazendo loucura. Eu tenho pacientes, já acompanhei e acompanho pacientes que vão entrar nessa onda de jejum sem orientação nenhuma, só com orientação que lê no Google e estão tendo crises de bulimia, de anorexia, tá? Porque a pessoa faz um jejum de 24 horas, não emagrece e fala: o que está acontecendo comigo? Depois vai lá, come um monte, vai lá e, né, começa a ter crises de bulimia. Então tem que tomar cuidado com essa estratégia nutricional, tá? Primeiro tem que aprender a comer, tem que saber para qual público isso, o profissional nutricionista tem que saber para qual público vai ser aplicado isso, tá? É algo muito restrito e não é tão fácil de se fazer, por exemplo, para quem ama café da manhã. Sim. Tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto ao jejum intermitente. Tem estudo científico? Tem. Tem ciência? Tem. Só que também 90% das informações que eu vejo de rede social são erradas. Certo. Pode trazer mais prejuízo do que benefício. Pode trazer mais prejuízo do que benefício. E o pior de tudo que é desenvolver depois outros problemas, né, que daí gera transtorno alimentar, né? Porque os transtornos alimentares não é algo tão falado hoje em dia, mas que está acontecendo com uma frequência altíssima, principalmente em adolescentes. Certo, porque é bem naquela fase que o adolescente está projetando, vendo um corpo que ele quer, que ele almeja, daí ele vai lá e copia para ficar igual. Exatamente, vê aquelas publicações em rede social milagrosas, que fulano perdeu 20 quilos em um mês, vai lá e quer fazer a mesma coisa. Eu sempre falo para os pacientes assim, às vezes um exemplo, um paciente quer perder 10 quilos. Né? Eu falo, faz quanto tempo que você quer perder 10 quilos? Porque se faz um ano, não adianta você querer perder em um mês. Quem quer perder 10 quilos, se perder 1 quilo por mês em um ano, em 10 meses dá a quantidade de quilos que ele deseja perder. Só que ele fica 10 meses enrolando. 10 meses buscando uma estratégia nutricional que para ele não é efetiva, acaba que passa os 10 meses, ele tá com os 10 quilos e às vezes mais peso ainda. Certo. Tá? Então tem que tomar cuidado com o que a gente vê em rede social, porque tá
piorando a situação ao invés de ajudando as pessoas. Certo. Aline, se fosse para você deixar um recado, então, para quem está em casa, sobre a melhor estratégia para quem quer começar um 2018 agora, para quem quer ter uma alimentação mais saudável, qual seria a sua dica? Comer alimentos que sejam comida de verdade. Então, excluir da alimentação qualquer tipo de processado, salame, muito bacon, salsicha, presunto. Procure alimentos que você sabe de onde vem. Por exemplo, a laranja não vem do pé? A manga não vem do pé? Da onde vem a carne de frango? Então, procurar alimentos que têm uma essência de onde vem. Evitar esses produtos que estão lá na prateleira do supermercado, que você vai, pega, leva para casa e fica 3 meses armazenado, tá? Procurar, se for seguir alguém no Instagram que todo mundo segue, bons profissionais, boas dicas, tá? Fazer atividade física regularmente, porque isso é imprescindível em qualquer fase da vida, desde a criança até o idoso. Para fracionar essas refeições para um público que não tem condição hoje de pagar um nutricionista, de saber se faz jejum, se não faz, de buscar realmente uma orientação que tenha ciência, simplesmente coma bem. Reserve um tempo para preparar o seu alimento, tá? Coma bem, tente fracionar isso, comer quantidades que sustentem sem ficar assim se sentindo empachado de tanta comida. E evitar o consumo de refrigerante, de açúcar, de excesso de qualquer tipo de doce. E tentar levar uma vida assim mais tranquila também quanto a estresse e melhorar a qualidade do sono. Porque o sono também interfere no processo de emagrecimento e na manutenção de peso. Certo, nossa, muito legal. Excelente dicas, Aline, muito obrigada. Obrigada por você ter esclarecido todas as nossas dúvidas aqui hoje. E para você que está em casa, fica o convite, então, para você fazer a sua consulta, para você começar o seu ano de 2018 diferente. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!